Voltamos com o programa Doc.com. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TVE Ponta Grossa. Conversa agora sobre educação, essa área fundamental aí para toda a organização da nossa comunidade, em todos os níveis. E nós vamos falar do nível que cabe ao governo municipal, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Educação, que tem à frente a professora Esméria Savelli, com quem a gente conversa agora. Muito boa noite, professora. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Pois é, a educação aí vivendo um momento único, ímpar, aqui em Ponta Grossa, falando de rede municipal de educação. Nós estamos aí, vamos falar ao longo do programa, do Congresso de Educação que está acontecendo, né, movimentando esse cenário aqui em Ponta Grossa, também a Feira do Livro, mas eu gostaria de falar, no início da nossa entrevista, a respeito de como se chegou, né, e como se chegou a esse cenário positivo da educação, com tantos investimentos, e que resultou aí em uma boa avaliação do IDEB aqui do nosso sistema de educação municipal. Conta pra gente esse trabalho aí feito à frente da Secretaria. Bem, a Secretaria tem um papel importante nisso, mas mais fundamental do que a Secretaria é o trabalho que acontece lá na ponta, junto dos professores. Então a Secretaria ela tem a obrigação, né, de fazer o investimento na infraestrutura, na parte material didático e também na formação dos professores que atuam nas escolas municipais, né? Esses professores têm que estar envolvidos com o processo de ensino, entendendo que a criança tem direito de aprender e nós, professores, temos o dever de ensinar. Então, essa discussão que está muito posta na Secretaria de Educação. É evidente que nós atingimos uma meta no IDEB acima daquilo que estava proposto ou pensado para a cidade em termos do INEP, né, que definiu. Mas a gente não está feliz com esse resultado, uma vez que as escolas municipais têm condições de avançar muito mais. 14 escolas municipais, inclusive escolas muito boas, elas não tiveram o índice computado, uma vez que naquele dia da avaliação aconteceu uma chuva muito grande e as crianças faltaram muitas e outras crianças chegaram meio molhadas na escola, a escola teve que pedir para os pais buscarem. Então 14 escolas ficaram fora dessa avaliação. Mas as escolas, nós temos 42 escolas acima de 7, né? E dessa, majoritariamente, mais de 80% delas são escolas em tempo integral. Então, isso mostra que a escola de tempo integral, ela contribui para a melhoria da educação, para a melhoria da formação das nossas crianças. A gente só pode falar em educação de qualidade, Eduardo, se eu tenho uma escola que as crianças aprendem. Tá? Educação de qualidade, ela passa por isso. Tudo bem que nós temos ampliado, reformado a escola, nós temos um cuidado muito grande com a alimentação escolar das crianças, né? Mas a criança vai na escola para aprender. E ela sabe muito bem qual é a função da escola, porque desde os pequenininhos, quando entram, né? Se você pergunta o que você vai fazer na escola, eles vão falar, vou aprender. E se você pergunta um pouquinho mais, aprender o quê? Eles dizem, aprender a ler e a escrever. A criança pequena já sabe. E nós, professores, temos que atender isso daí. Pois é, essa questão realmente passa por esses investimentos. E não é à toa que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina aí a aplicação de 25% do orçamento do município, dos municípios, isso não é para Ponta Grossa, vale para todos os municípios do país, 25% tem que ser em educação, né, porque realmente é uma área fundamental, né, a fazer as crianças se desenvolverem, no caso da educação municipal, que pega ali desde os primeiros anos, né. Como que está feita essa integração entre CMEI e escola municipal? Já é possível aí atender toda a cidade, toda a demanda? Ainda tem alguma demanda reprimida? Como que está essa situação? Então, a questão da educação infantil, que vai envolver os centros municipais de educação infantil, ela está dentro da Constituição, já posto, né? Que a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio
são etapas da educação básica, e a educação básica é direito público subjetivo. No Brasil, a partir de 2016, a escola obrigatória é a partir dos 4 anos. Então, todas as nossas crianças, desde 2016, as crianças que fazem 4 anos no ano, já estão dentro da escola. Então, a gente já veio, ao assumir a Secretaria de Educação, vimos com um projeto para poder cumprir essa meta em 2016. E cumprimos. Não são todos os municípios do Brasil que conseguiram fazer isso, mas nós cumprimos. Bem, então a criança da pré-escola, que é a partir dos 4 anos, todas elas têm vaga na escola, porque é escola obrigatória, é direito dessa criança. Nós temos uma demanda reprimida, sim, não muito, mas temos, das crianças de creche, que é o 0 a 3, que na nossa rede é de 0 a 2 anos. Então, nós temos uma demanda reprimida, sim. No entanto, a Secretaria de Educação, tem o governo municipal, tem trabalhado durante esse período que nós estamos aqui, de 2013 até 2018, já foram construídos, já foram ampliadas, 59 unidades escolares. E dentre essas unidades escolares, mais de 20 foram da educação infantil para poder atender a essa demanda, Agora, não é só ampliar o espaço físico. O mais importante de tudo isso também é o material pedagógico que trabalha, a formação dos professores, a contratação de professores para lidar com essas crianças, Então, essa é a linha que a Secretaria de Educação, ela vai conduzindo a política educacional do município. Então, não é focado apenas em uma questão, colocar a criança na escola, mas colocar a criança na escola numa perspectiva de qualidade dessa escola, Então, para isso, precisa muito investimento também na formação dos professores. Pois é, está aberto, foi divulgado o edital para um concurso público que vai contratar mais professores. Explica para a gente também a respeito dessa questão. Acontece o seguinte, nós não temos mais na lista de espera professores concursados, Então nós estamos abrindo um edital novo para a contratação de professores. É evidente que se você abre um CMEI, você precisa de professor, a escola de tempo integral está a exigir mais professor, mas não é só isso. A lei dos professores, ela exige. Quando se criou, a lei quando determinou que o professor tinha a hora atividade e o piso salarial, definiu também que dentro da carga horária do professor, 33% tinha que ser um trabalho de planejamento, de estudo, e ele não estaria em interação direta com a criança. Então, isso implica dizer que de cada 3 turmas eu preciso de 2 professores. Não, de cada 3 turmas eu preciso de 4 professores, porque eu preciso que um professor substitua o outro na hora atividade dele. Então, isso impacta de forma muito forte a Secretaria de Educação, porque ela vai precisar contratar mais pessoas para atender as crianças. E Ponta Grossa cumpre isso, os professores todos têm a sua hora de atividade respeitada. Relação ao ensino em tempo integral. Muitas pessoas ainda têm dúvida, mas vai deixar a criança com atividades lúdicas no período da tarde, ou vice-versa, quando estuda de manhã, à tarde, lúdica, quando estuda à tarde. Enfim, não é nesse sentido, é todo um currículo, todo um sistema pedagógico, como a secretária falou, que baseia esse ensino em tempo integral. Explica para a gente um pouco mais sobre essa filosofia de ensino. Então, acontece o seguinte, isso não é criado pela secretária agora, de forma nenhuma. Eu tenho alguns privilégios nessa questão, porque essa é uma questão minha como educadora, a vida toda, e pesquisadora inclusive da área de educação, eu tenho convicção disso. Em 1993, eu fui uma das pessoas que implantou aqui em Ponta Grossa o CAIC, aquela escola ligada com a universidade. Certo. É uma escola em tempo integral, no molde dos CIEPs do Brizola. Ponto. Eu tive a experiência, enquanto pesquisadora,
de estar estudando fora do país, né? Eu fiz uma parte na França, e não existe possibilidade alguma de qualquer país desse, mesmo países da América Latina, muitos deles, de pensarem que a escola é de tempo parcial. Aliás, eles nem entendem isso. Como é que pode? Escola de tempo partido, eles dizem. Né? Então não existe isso. A escola de tempo integral em Ponta Grossa não é contraturno escolar. Tipo, ele estuda num período, no outro período ele tem projetos. Não é. Então não é contraturno escolar e muito menos contraturno social, porque o contraturno social é aquele que o menino vai na escola em um período, no outro período essa criança, esse adolescente vai para outro espaço estudar. E normalmente essa linha, esse financiamento, essa política de atendimento, seja da criança ou do adolescente, nessa perspectiva de contraturno escolar fora do espaço da escola, contraturno social fora do espaço da escola, normalmente existe um grupo que são as crianças mais vulneráveis, né? Certo. Então é o seguinte, a escola de tempo integral de Ponta Grossa não é uma escola que tem aula de manhã e contraturno de tarde, ou tem aula de tarde, contraturno de manhã. Não é isso. É uma escola em que a criança inicia o seu trabalho a partir das 8 horas e termina às 4h30. É uma escola de currículo ampliado. Na escola de tempo parcial, a criança tem 3 horas de trabalho pedagógico, só na parte da manhã. Na escola de tempo integral, a criança tem 6 horas. 3 na parte da manhã, 3 na parte da tarde. Como é que não vai melhorar a criança? Essa criança vai ter mais aulas de português, ela vai ter mais aulas de matemática, ela vai ter mais aulas das áreas de ciências, de história natural, de educação física, né? A outra tem um currículo mais resumido, tá? Essa é uma questão de convicção, que a escola de tempo integral é a escola para o brasileiro, e ela está posta na política nacional. Talvez não nesse modelo, que até o próprio governo federal, ele, para ampliar a política, que ele tem que ampliar, ele tem acordos internacionais de que tem que aumentar o tempo de permanência dessa criança na escola. Então ele também cria alguns projetos de contraturno social, mas contratando estagiário, contratando outras pessoas. E nós trabalhamos, sim, se o governo federal abre uma linha de bolsa para que eu possa contratar um estagiário, eu contrato estagiário, mas ele vai trabalhar na nossa perspectiva, sabe? Enriquecimento de currículo, auxiliando na classe os professores e tudo mais, que é o mais educação, que do governo federal, que não nada mais é do que uma concepção de contraturno escolar, que daí contrata pessoas para trabalhar com a criança, aquele professor não tem nada a ver com a criança no contraturno, né? A escola de tempo integral não é isso, a escola de tempo integral é uma unidade que se desenvolve, e na sexta-feira a criança só tem aula até meio-dia. Para quê? Para a escola se reunir no seu coletivo, avaliar a semana, propor novas atividades, corrigir rumos e fazer formação. Então, essa é a nossa escola. Pois é muito bom levar isso até o nosso telespectador. Eu creio que a maioria tem esse entendimento, mas de repente se tinha alguma dúvida, não resta mais, né? Não é um contraturno, é realmente um sistema, um currículo todo montado para que a criança, desde o começo, né, até o final do dia ali, passe aprendendo. Para mim é um orgulho muito grande falar do ensino público, né? Eu estudei na escola Fulton, ali próximo à Vila Odete, ali. Hoje dia integral. Eu morava muito próximo ali, lembro muito bem dos professores da época e tudo mais, e realmente um ensino que dá realmente essa base para a criança, né? E de lá para cá, né, já não sou tão novinho assim, de lá para cá muito se evoluiu, né? E é uma satisfação ver isso realmente, né? Que recentemente, a senhora pode até recordar de onde, mas veio um pessoal de fora, né, do país visitar aqui as nossas escolas e falar, não deve nada para muitos lugares do mundo, né? A rede municipal. Isso é um orgulho muito grande para Ponta Grossa. Então eu queria te falar mais uma coisa para completar essa ideia, né? Que ainda nós temos, das 84, os CMEIs todos são integral, ponto final, tá? As crianças do CMEIs têm 4 refeições diárias.
Tá? Primeiro é isso. Escola de tempo integral é escola cara. Tá? Ela não é espaço de confinamento de criança, é espaço em que a criança trabalha, se desenvolve, se alimenta bem. As crianças do ensino fundamental, elas têm 3 refeições diárias. Elas têm o café, elas têm o almoço e elas têm o café da tarde. Tá? Interessante colocar que também a concepção que eu tenho de escola pública é uma escola pública que o espaço físico seja digno, não é depósito nenhum de criança. Né? Então, se você entra numa escola municipal hoje, você vai ver, tem refeitório, tá? Tem cozinhas bem equipadas, tem comida à vontade, só que elas seguem também cardápio da Secretaria de Educação, é acompanhado rigorosamente. Tá? Então, a política de educação do município, ela vai bem, nós trabalhamos tanto na parte, desde a alimentação da criança, o cuidado, até na parte pedagógica, acompanhando cada menino que não sabe ler, que precisa aprender e tudo mais. Então, esse controle a Secretaria procura sempre ter em mãos para poder interferir de forma positiva para avançar. Bom, essa é uma questão que eu queria te falar. Então, nós temos hoje, em 2018, só faltam 19 escolas, tá? Para ser de tempo integral. No entanto, a partir de 2019, nós já estamos inaugurando mais 3 unidades que foram ampliadas, já são 16. Né? Então, se tinha lá uma meta de chegar a 80% das escolas que eram de tempo parcial para transformar em tempo integral, nós já vamos ultrapassar isso bem longe. Notícia muito boa também aí para a nossa rede municipal de ensino. Nós vamos para um rápido intervalo, sei que a senhora está querendo falar também e nós queremos passar ao nosso telespectador informações a respeito do Congresso de Educação, que tem movimentado aqui Ponta Grossa, e também a Feira do Livro, tradicional Feira do Livro aqui na nossa cidade. É um instante só depois do intervalo, não saia daí, doc.com, você bem informado.